Acabou a paciência. A torcida do Flamengo pede barca de saída de alguns jogadores. Eu vou falar para vocês sobre essa barca de saída no Flamengo e sobre torcida do Mengão perdendo a paciência. Eu vou falar sobre o jogo de ontem de Flamengo e Palmeiras, a classificação, e o Flamengo continua na vice-liderança, mesmo com o término dessa rodada. Vou falar sobre isso. Vou falar de muito mais sobre o jogo entre Flamengo e Palmeiras aqui nesse vídeo. Então vem comigo, Nação Rubro-Negra. Convido você a se inscrever no canal. É de graça, você não paga nada. Deixa o seu like, lembrando que a inscrição e o like de vocês é muito importante para o crescimento do canal. Então se inscreve, deixa o like e bora que bora, porque é tudo nosso. Vamos começar o vídeo aí falando sobre o jogo de ontem. Isso porque a torcida do Flamengo perdeu a paciência com alguns jogadores. E alguns nomes a torcida já pede a saída, como é o caso do Nico de la Cruz, Wallace Ian, Saul, Jorge Carrascal. Alguns desses jogadores aí são jogadores mais cobrados entre a torcida do Flamengo, né, e a torcida do Flamengo pede uma barca urgente no meio do ano com essa saída desses jogadores. Outro jogador que pode estar nessa barca também é o Everton Cebolinha. Mas a gente tem que destacar um jogador entre todos esses, o Jorge Carrascal. Parece que o jogador ele tá entrando desligado no jogo, tá, gente? Ele, a semana inteira o Palmeiras, o Abel Ferreira, colocando pressão na arbitragem pro jogo de ontem. Eu espero que a arbitragem faça o certo, que é isso, que é aquilo. Ele já sabia disso, ciente disso, dessa pressão do Abel Ferreira, do Palmeiras em cima da torcida, em cima da arbitragem. O Jorge Carrascal deu um motivo ali pro juiz, né? Porque o juiz, ele não hesitou, não pensou duas vezes, o juiz já foi para a partida mal intencionado mesmo, né? A gente já sabe disso, o histórico desse juiz fala por si. Todos os jogos que ele apitou envolvendo o Palmeiras não perdeu nenhum jogo. Eu alertei isso aqui no canal. Então o Jorge Carrascal entrou com a cabeça lá na lua, né, pensando na balada depois do jogo, com certeza, dia de sabadão, carioca ali, né, e o jogador foi imprudente, deu razão para o juiz, que nem citou ir no VAR. Eu acho que o juiz foi muito rigoroso, porque a gente teve um lance muito parecido entre Internacional e Palmeiras, que o Andreas Pereira acerta a nuca do jogador do Internacional e deu só cartão amarelo, não expulsou o Andrés. Então, o Jorge Carrascal deu motivo, o juiz expulsou, não foi no VAR, e além do Carrascal ser um dos jogadores que a torcida bota pressão para ele sair do time, também o Jorge Carrascal deve ser multado, tá, gente? Outro jogador que voltou aí, a torcida tinha uma expectativa depois da volta dele, seria o Saul. O Saul também não voltou legal, o Wallace não tá bem, o De La Cruz pipocou no jogo contra o Atlético Paranaense, né? E, gente, o que acontece é o seguinte, né? O jogo de ontem a gente tem que tirar lição de muita coisa. O Flamengo, mesmo com o jogador a menos, levou o gol do Palmeiras ali, mas, cara, foi em cima, martelou. O Flamengo não fez um péssimo jogo em si. O Flamengo jogou bem, mesmo com o jogador a menos. Só que o Flamengo teve que se expor, né? E eu acho que o Leonardo Jardim fez alguma substituição, eu acho que, na minha opinião, foi um pouco equivocada, mas ele não se acovardou. Normalmente você tá ali com o jogador a menos, você vai colocar um zagueiro ou mais um volante ali para retrancar ali e procurar um contra-ataque. Não, o Leonardo Jardim tentou buscar o jogo, o Flamengo não se acovardou, mas eu acho que ele teria que colocar o Bruno Henrique, até porque o Bruno Henrique é mais marcador que o Pedro, né, para esse jogo. Mas aí você tá lá martelando em cima, martelando, tentando fazer o gol de empate, e o Rossi lá atrás entregando a paçoca também, né? O Rossi começou a frangar, gente. O Rossi tá frangueiro nos últimos jogos. Falhou no gol contra o Vitória, frangou no jogo contra o Atlético Paranaense e frangou também nos dois últimos gols do Palmeiras. No gol do Paulinho, que ele deu um soco a bola pro gol, e depois primeiro no gol do Alan, né? Que a bola pegou no ombro do Alan, passou no meio das mãos do Rossi, o Rossi não pôde fazer a defesa, mas o terceiro gol, para mim, foi falha do Rossi, tá? Mas deixa embaixo aí nos comentários o que vocês acham. O Flamengo tem que fazer essa barca de saída com esses jogadores, deixa aí embaixo. E o Leonardo Jardim, ele criticou, tá, a falta de critério da arbitragem contra o Flamengo. Ele falou a seguinte frase: em relação à situação da expulsão, ela condicionou o jogo. A questão do Carrascal é a seguinte: uma coisa é o jogo agressivo, outra coisa é o pé alto. Eu acredito que foi mais pé alto do que jogo agressivo, que vale cartão amarelo. Ano passado teve um Internacional e Palmeiras com o pé alto do Palmeiras e o árbitro não expulsou. Quem que era o árbitro na situação? Quem que era o árbitro? O nosso amigo Davi Lacerda, tá?
O Abel Ferreira também na coletiva, ele voltou a citar a final da Libertadores para falar da expulsão de Carrascal. Ele falou a seguinte frase: foi uma vitória justa. Claro que quando o nosso adversário tem um jogador a menos, devido à expulsão justíssima, igual poderia ter acontecido na final da Libertadores. Não caso de falar isso, pois foi um lance exatamente igual, mas foi uma vitória justa em um campo difícil, com excelentes jogadores, excelente treinador, um público que incentivou sua equipe no início ao fim. Essa foi a fala do Abel Ferreira. Abel Ferreira não aguenta, né, gente? Não aguenta. Todo jogo, o Abel Ferreira, ele tem que falar do jogo da final da Libertadores. E o lance está aqui para vocês verem. Olha o lance do Andreas Pereira, ano passado, na nuca do jogador do Inter, se eu não me engano, do Thiago Maia. Olha o lance do Carrascal. Tá certo, pegou. Mas aí a gente vê o critério da arbitragem. A classificação do Campeonato Brasileiro ficou a seguinte depois da rodada de ontem. O Palmeiras é o líder, vai para a Copa do Mundo na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Com 38 pontos. O Palmeiras tem um jogo a mais, tem 17 jogos. O Flamengo é o segundo com 31, tem 16 jogos, um jogo a menos para realizar. Só que o Palmeiras tem 2 vitórias a mais que o Flamengo nesse recorte. O terceiro é o Fluminense, que perdeu para o Mirassol, tem 30 pontos. O quarto é o São Paulo, tem 25 pontos, empatou com o Botafogo. O quinto é o Atlético Paranaense, tem 24 pontos, joga hoje. O sexto é o Bragantino, joga hoje. O Coritiba é o sétimo, joga hoje, com 23 pontos. O Bahia é o oitavo com 23 pontos, joga hoje. O Botafogo jogou ontem o nono, tem 22 pontos. O Atlético Mineiro joga hoje, tem 21 pontos. O Internacional em 12º joga hoje, tem 21 pontos. Não, jogou ontem, né? Perdeu por Vitória. O Grêmio é o 13º, tem 21 pontos, ganhou do Santos. O Vasco é o 14º, tem 20 pontos, joga hoje. O Cruzeiro é o 15º, joga hoje, tem 20 pontos. O Corinthians é o 16º, joga hoje, tem 18. O Santos é o 17º na zona de rebaixamento com 18 pontos. Mirassol, 18º, 16. Remo, 19º, 15 pontos. Chapecoense, 20º colocado, 20 pontos. Essa é a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo, Flamengo e Coritiba. Tá? Flamengo e Coritiba, próximo jogo no Maracanã. E para esse jogo, o Flamengo deve perder 9 jogadores. O Flamengo deve ter 9 desfalques para essa partida de domingo contra o Coritiba, por conta da Copa do Mundo, né? As convocações aí das respectivas seleções, é que os jogadores terão que se reapresentar em seleções no dia 27, na quarta-feira. Então o Flamengo joga dia 26 contra o Cusco, na terça-feira, né, pela Libertadores, e depois os jogadores que irão para a Copa do Mundo se apresentam. Então o Flamengo, a tendência é ter esses desfalques, né, para o jogo domingo contra o Coritiba. E a CBF, ela negou o pedido tanto do Flamengo como do Palmeiras, né, para adiar os seus jogos por conta dos jogadores convocados para a Copa. Então a CBF não acatou o pedido dos times aí, e o Flamengo soltou uma nota, né, falando da isonomia da CBF, né, que não tem critério, porque o time vai ter 9 desfalques, os jogadores titulares do time, principalmente, que estarão desfalcando o time no próximo jogo contra o Coritiba. Então o Flamengo agora é foco na Libertadores, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, né? É a segunda derrota do Leonardo Jardim por 3-0. Então vamos que vamos, esperar aí o próximo jogo contra o Coritiba. Valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.